Nesses vídeos de política, eu sempre procuro chamar a atenção para você que a política é uma coisa orgânica, não é algo no espaço, sem conexões. Eu noto que muitas vezes as pessoas acham que é possível mudar uma pecinha da noite para o dia. Não dá. Vamos ver o caso de Mandetta. Tem uma comparação aí do Mandetta com o general Santos Cruz, a demissão do general Santos Cruz e a demissão do Gustavo Bebiano, enfim, que faleceu. Tá? Eu vi essa comparação, as pessoas dizendo, olha, o Mandetta está sendo fritado da mesma maneira que Gustavo Bebiano foi fritado e que o general Santos Cruz foi fritado. Perdão. Mas vamos pensar bem a política. Quem eram os dois, né? E quem é Mandetta? Qual o nível de articulação política, de apoio político? Mandetta entrou na política já faz algum tempo, foi deputado federal por 2 mandatos. Ele foi eleito em 2010 e foi eleito em 2014. Frequentou a Câmara dos Deputados, foi secretário de município da capital de seu estado, Campo Grande, secretário de saúde. Então é alguém que tem articulação política. Isso conta, né? O que é ter articulação política? Fazer parte do mundo político, já ter tido relações de troca no mundo político. É uma relação de troca, não é uma relação de corrupção, é uma relação, por exemplo, dentro da Câmara, negociações em projetos de lei, negociações em votações. Mandetta deu o voto dele em troca de alguém apoiá-lo em alguma outra proposição. E isso foi feito durante 8 anos na Câmara dos Deputados. A mesma coisa no Mato Grosso do Sul. Um estado menor, um estado com uma população menor, mas ele criou uma rede de relações ali no Mato Grosso do Sul. Uma população menor, porém com um agronegócio forte. Então, quando o Mandetta chega no ministério, quer dizer, ele chega com apoio dos políticos, chega com apoio da família Trade, Nelsinho Trade, Fábio Trade, do Mato Grosso do Sul, chega com apoio de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, chega com apoio de seu partido político, o DEM. Isso é inteiramente diferente de um general Santos Cruz, que nunca teve apoio de nenhum partido. Inteiramente diferente de um Bebiano, que nunca teve apoio de nenhum partido. Bebiano chegou porque se aproximou de Bolsonaro em algum momento e foi importante durante a campanha eleitoral e, por conta de lealdade, é claro que se depois ele constituísse um apoio político, seria diferente. O general Santos Cruz, a mesma coisa, por conta de ser militar, mas não tem um apoio político. Então a gente viu o que Mandetta fez nos últimos tempos. Não é assim. Ele pode até cair, mas não dá para comparar a fritura de Mandetta com a fritura do general Santos Cruz ou a fritura do Bebiano, né? O Mandetta, nesse período agora, nessas últimas 2, 3 semanas, ele se articulou bastante com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de seu partido, do DEM, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de seu partido, do DEM. E quando eu falo presidente das casas, eu não estou só dizendo de uma pessoa muito poderosa e muito importante, mas tem aqui o presidente da casa, o Rodrigo Maia, tem a sustentação dele, né? Ele é a ponta de um iceberg, debaixo da superfície tem a sustentação dele, que são os partidos do Centrão. Então, quando o Rodrigo Maia apoia Mandetta, né, Rodrigo Maia tem outro apoio, e assim vai sendo feita a política. Daí a imensa dificuldade de Bolsonaro de demitir Mandetta. O contexto político, de um modo geral, Mandetta tem apoio de quem? Tem apoio da opinião pública. Em que sentido? Não é apoio ao nome dele, Mandetta, não é o apoio seguinte, você apoia as decisões que o ministro Mandetta vem tomando na saúde? Não, né? No sentido, você está fazendo quarentena? Estou. Você acha correto fazer quarentena? Acho. Então a grande maioria acha isso. Então ele tem este tipo de apoio. Esse tipo de apoio ele vai bater nos municípios. Os prefeitos percebem isso da população e aí os prefeitos reverberam isso, levam isso para deputados estaduais, levam isso para deputados federais e isso vai chegar no presidente da casa, no Rodrigo Maia. Todos os deputados vão dizer, olha, não dá para tirar a Mandetta, que a população está apoiando as medidas do Ministério. Então o apoio da opinião pública é importante. O apoio dos políticos, a opinião pública apoia, os políticos não querem ficar de fora. Eu recebi agora pesquisas municipais de vários municípios
nas quais o prefeito, 3 ou 4 que eu recebi, tá? O prefeito não vai disputar a reeleição, mas vai indicar um candidato a sucessor. Em alguns casos lá, um candidato desconhecido. E o prefeito me mandou 2 pesquisas, né? Uma antes da crise do coronavírus e uma depois. E eu vi lá, antes da crise do coronavírus, o prefeito com avaliação. Depois a avaliação subiu muito. Prefeitos que atuaram muito pesadamente no município para deter, dando kit de higienização para a população, limpando as ruas do município, enfim, mostrando proatividade no combate ao coronavírus. E dessas pesquisas, 2 ou 3, enfim, há uma menção lá de candidatos à sucessão do prefeito. E há o candidato do prefeito dizendo, com o apoio do prefeito, esse candidato na pesquisa pré-coronavírus, ele estava em 4º, 5º, 6º lugar, não me lembro exatamente, agora está em 1º. Né? Então, os políticos estão sendo beneficiados, estão vendo isso concretamente. Então, tudo isso vai bater em Brasília e tudo isso sustenta Mandetta. Né? Então, Mandetta está indo na direção correta, na direção do pensamento científico, daquilo que realmente são os procedimentos corretos para tentar minimizar os estragos que já estão aí, que tendem a aumentar do coronavírus. Mandetta está na direção correta e, portanto, ele recebe o apoio da sociedade como um todo. Daí a dificuldade de Bolsonaro retirá-lo do ministério. Não era o caso, está longe de ser o caso de Bebiano, do general Santos Cruz, quer dizer, muito distante de ser. Figuras que não tiveram a notoriedade que hoje Mandetta tem. Vale lembrar algo importante, tá? Todo mundo que deseja ser candidato, a eleição de 2014 foi interessante nisso. Aécio tinha sido, quando ele disputou a eleição de 2014, ele saiu, se desincompatibilizou lá no momento, março, abril, do governo de Minas Gerais. Ele já estava lá há quase 8 anos e ele não era conhecido nacionalmente. Então veja só, Aécio governava o 2º maior estado do Brasil em termos eleitorais e não se fez normal, não foi possível para ele se fazer conhecido nacionalmente. Então ele entra naquela campanha no início lá do ano sem ser conhecido. Né? Hoje Mandetta é mais conhecido nacionalmente do que a grande maioria dos políticos. Natural que isso tenha acontecido. Tem uma coisa que não é natural, eu vou falar já já, mas natural pelo seguinte, porque tem uma crise de saúde pública, tem um ministro que lida com a saúde pública, ele se torna protagonista. Mandetta, ele é muito conhecido, ele seria menos se Bolsonaro tivesse assumido o protagonismo, só que Bolsonaro deixou a lacuna. Bolsonaro resolveu ir contra o que é recomendado em todos os lugares do mundo, recomendado pelo SUS. E aí ele deixou o espaço aberto. As pessoas dizem com frequência, espaço aberto não existe na política, não existe vácuo, não existe lacuna na política. Existe por um período. Esse período aqui foi muito rápido. O Bolsonaro deixou o espaço aberto num dia, no dia seguinte Mandetta já tinha ocupado, por se tratar de algo absolutamente emergencial, se tratar de um problema de saúde pública inteiramente emergencial. Então Mandetta, por conta disso, o nome dele, ele todo dia está na mídia, todo dia ele dá entrevista coletiva. Então o nome dele, se ele hoje colocasse o seu nome, falando hipoteticamente, para uma disputa presidencial, ele não teria uma barreira importante que Aécio Neves, por exemplo, teve em 2014. Ou que todo candidato a presidente, qualquer governador de estado hoje, para disputar uma candidatura a presidente, não tem a barreira que já foi vencida por Mandetta em função dessa crise do coronavírus e em função da ausência, da abdicação de Bolsonaro de ocupar o espaço que naturalmente seria do presidente da República, caso o presidente da República tomasse a decisão correta de combate à pandemia no Brasil. Então, tudo isso torna difícil, eu não estou dizendo que Mandetta não irá cair, eu estou dizendo que é sólida a posição dele e está no meio da crise. Então, você deixa lá quem está, quer dizer, é muito gasto de energia, teria que trocar o ministro, teria que trocar toda a equipe do ministro, teria que reconstruir relações com os governadores de estado, enfim, tudo seria complicado, várias coisas não voltariam para o zero, mas teria, de fato, um retrocesso no combate ao coronavírus. Era isso que eu tinha para falar, peço a você,
inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Aqui é análise política, aqui não é proselitismo, é análise política verdadeira.